A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso do livro de Daniel. Nós vamos ver nessa primeira aula uma introdução ao livro e ver que esse é um dos livros mais confundidos. Há muita confusão sobre o livro de Daniel. Ele é considerado um livro de mistérios, pois tem significados que às vezes parecem ocultos, difíceis de compreender. E por isso há muita confusão religiosa sobre o significado desse livro. Por exemplo, os testemunhas de Jeová usam Daniel capítulo 4 como base para o estabelecimento do seu arrebatamento. Nesse capítulo nós temos a figura simbólica de uma grande árvore. Esta árvore foi cortada e passou 7 tempos sobre o seu tronco. Eles dizem 7 vezes igual 7 anos. Eles transformam esses anos em dias, dando um resultado de 2.520 dias, considerando os anos de 360 dias naquela época. Transformam novamente esse resultado em anos, como 2.520 anos. Diminuem o tempo de 606 anos do Império Babilônico até o nascimento de Cristo, e restam 1914. Eles falam que no ano de 1914 a árvore seria reconstruída e o reino de Deus nasceria. Olha só, podemos ver como existe muita confusão sobre essas passagens. Mas nós podemos ver em Daniel uma grande sabedoria revelada, se deixarmos a Bíblia interpretar a si mesma. Podemos compreender essa árvore e os 7 tempos. Vamos ver? Quando entramos no capítulo 4, vemos que se trata de uma carta do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Nabucodonosor decidiu contar a sua visão para nós, e ele explica o que aconteceu, que sonhou como uma grande árvore e que ela foi cortada. Ele conta que no seu reino nenhum sábio soube lhe dar a interpretação, mas que somente Daniel revelou. Daniel disse: essa árvore, ó rei, és tu. Daniel declara que o símbolo da árvore é o próprio rei Nabucodonosor. A árvore não é o reino de Deus, como os testemunhas de Jeová falam. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá com os animais selvagens. Para quem Deus emitiu um decreto? Para o rei, Nabucodonosor. O Altíssimo emitiu um decreto contra o rei. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Veja que lição, né? Nabucodonosor ficou orgulhoso de ter construído a grande cidade da Babilônia. Ele achou que foi ele o grande poder que fez isto. Ele não reconheceu que foi Deus que deu a ele esse reino e que tudo o que ele fazia era pelo poder de Deus. Então o que aconteceu? Deus tirou o reino dele e o expulsou de dentre os homens, e ele se tornou quase até um animal. Começou a comer da erva do campo como boi. Ele foi humilhado. E sendo humilhado, voltou ao bom senso e reconheceu que é Deus, o Altíssimo, que tem o domínio sobre os homens. Então, quando ele reconheceu essa grande verdade, voltou ao seu reino, e a árvore que simbolizava o rei Nabucodonosor foi reconstruída. Quando nós lemos o livro, vemos a interpretação e o cumprimento histórico, aqui mesmo no livro. Não é algo para o futuro,
Nabucodonosor já aprendeu a lição. Nós vemos também no livro de Daniel a verdadeira sabedoria, deixando a Bíblia interpretar a si mesma. Geralmente no livro, o rei tem um sonho e Daniel dá a interpretação. Depois Daniel teve um sonho, uma visão, e vem um anjo e dá a interpretação. Toda a explicação já está no livro. Mais tarde, no Novo Testamento, nós vemos interpretações inspiradas. Por exemplo, Mateus capítulo 24, no versículo 15, onde Jesus, entregando aos apóstolos uma profecia, ele cita uma passagem profética de Daniel que já foi interpretada para nós. Olha só. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, no qual falou Daniel, no lugar santo, quem lê, entende. Jesus deu uma profecia dizendo algo que eles já conheciam, algo que já tinha a sua interpretação em Daniel capítulo 9. Então ele só diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nós devemos deixar a Bíblia explicar a si mesma. Nas muitas das profecias de Daniel, nós já vemos o seu cumprimento na história secular, na história desse mundo. Elas nos ajudam a compreender o livro de Daniel. Então não vamos ver somente o cumprimento histórico, mas vamos ver a doutrina prática, sadia e profunda revelada através do livro de Daniel. Este livro não tem apenas sabedoria, mas ela tem também evidências comprovadas. Sabe, a evidência dentro do livro de Daniel dá para realmente convencer os descrentes de que esse livro é um livro de Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo, provando ser uma maravilha que os homens não podiam produzir. Há várias evidências. Manuscritos descobertos. Há vários estudiosos liberais que acreditam que o livro de Daniel é uma mera produção humana, que foi escrita mais ou menos no 1º século a.C., e que não foi escrito na época de Daniel, entre 536 e 587 a.C., mas recentemente foi descoberto um pergaminho no Mar Morto, e os estudiosos deram a data de 150 a.C., ou além, para esse pergaminho, comprovando que o livro de Daniel foi escrito antes do que eles pensavam. Esses estudiosos que diziam que o livro foi escrito por volta do ano 100 a.C., foram completamente desprovados. Outra coisa que temos no livro de Daniel, nós temos a história confirmada neste livro. O livro começa com o cativeiro judaico, feito por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os judeus tinham caído na idolatria, no pecado profundo, e Deus os castigou, enviando outra nação para escravizá-los e levá-los cativos. Daniel foi um jovem da tribo de Judá, que foi levado no ano 606 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Israel. O que aconteceu? Quando Daniel estava na Babilônia, ele foi educado na cultura dos babilônios, aprendeu a língua deles, e tudo o que encontramos no livro de Daniel se encaixa perfeitamente na história. De fato, estamos encontrando agora detalhes em Daniel que antigamente não foi registrado na história. Por exemplo, Daniel capítulo 5. Nós temos em Daniel capítulo 5 a história de Belsassar. Belsassar não se encontra registrado em manuscritos feitos pelos homens do passado. Por isso, muitos estudiosos acreditavam que Belsassar era mera ficção, que era um homem que não existia, que foi invenção humana de quem escreveu Daniel, porque não havia relatos na história. Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam escavando na terra da Babilônia e os arqueólogos descobriram no campo documentos oficiais do rei babilônico. E sabe o que diz?
que Belsazar era filho do rei Nabonidas. E o rei Nabonidas, sim, é um rei reconhecido pela história. E todos achavam que o rei Nabonidas era o rei dessa época de capítulo 5, e não Belsazar. Mas esses documentos oficiais babilônicos dizem que Nabonidas decidiu aposentar-se. Ele deixou o reino nas mãos do seu filho Belsazar e foi embora para viver em paz, e deixou tudo sob o controle do seu filho. O livro de Daniel, historicamente, já sabia disso. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, será o terceiro em importância no governo do reino. Olha só, o rei Belsazar deu uma promessa a Daniel, que ele seria o terceiro no seu reino, se interpretasse o que Deus havia decretado e escrito na parede. Quando ele fala em ser o terceiro, significa que já havia 2 importantes nesse reino, e Daniel sabia que seria o terceiro. Na história babilônica diz: Nabucodonosor gerou Evil-Merodach. Evil-Merodach gerou Niglizar. Niglizar gerou Labofordã, conhecido como Nabonidas. E Nabonidas gerou Belsazar, conhecido como Naboandel. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Nós vemos em Jeremias capítulo 27, versículo 7. Mas todos os livros históricos daquela época não incluíram essa parte de Belsazar. Muitos acreditam que porque Belsazar foi a decepção e vergonha por perder o reino. Somente a Bíblia conta essa história. Então, com esta descoberta arqueológica, temos uma comprovação que a Bíblia tem a história mais detalhada e certa do que todos os outros livros.